Eita, minha gente, eita, 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 eita. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terçou, terçou. Vamos que vamos, galerinha. Projeto entrando na parada aí. Olha só o nosso tema da disciplina hoje. Olha o conteúdo aí. Projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos ver aí? O impacto da tecnologia, aquela continuaçãozinha da aula de ontem, a anterior, que a gente fez, levantando esta tecnologia, impactando na comunicação, quer seja a comunicação pessoal, quer seja a comunicação organizacional. E já de cara a gente abre com um questionamento aí, ó o questionamentozinho. Como a tecnologia, ela está mudando a nossa linguagem, gente. Como é que ela está mudando a nossa linguagem, meus queridos? Primeiro, a gente sabe que hoje existe toda uma linguagem voltada para se comunicar diferente. Por quê? Porque nós temos o confronto das gerações. Gerações nos ambientes de trabalho, as gerações na gestão desta comunicação de forma diferente. Então, algumas ferramentas, elas são disponibilizadas para você melhorar a sua performance de se comunicar. E hoje, quando a gente fala de projeto, eu quero construir, por exemplo, um projeto voltado para esta temática, a tecnologia impactando no mundo e fazendo com que você se comunique melhor com as pessoas. É claro que a palavra adaptação, o se adaptar, traz também esse novo modelo de adequar a comunicação e gerir a comunicação. Por que eu estou ressaltando alguns tópicozinhos aqui, algumas palavrinhas? Para você ter em mente que aonde você for, você vai ter que ter dinâmicas de gestão. Não existe nenhum trabalho, gente, que chegue a uma produtividade, ou seja, todas as gerações, elas vão estar buscando a produtividade. Por meio de quê? Da gestão. E o impacto dessa linguagem vem da forma também de diferentes ferramentas de gestão da comunicação. Essa gestão da comunicação, hoje, gente, é um tema que você pode levantar no seu projeto, e eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Por quê? O grande impacto é que você tem hoje todo um processo de aplicação de instrumentos de gestão na tecnologia, porque sem ela você não consegue avançar nos processos internos, tá? E isso impactando também na forma de se comunicar. Então, você tem alguns pilares na mudança desta cultura. Qual? A gestão conectada com a tecnologia, que é conectada com a nova comunicação, a forma de se comunicar. Essas formas agora de estar estabelecendo novos modelos de gestão da comunicação tecnológica, novos modelos de instrumentalização tecnológico na comunicação é que vai ser o diferencial. Então você vai ver constantemente mudanças e vai ter que estar constantemente também se adaptando a elas. É por isso que a gente reforça algumas ferramentas, alguns instrumentos, que aí vem os jargões, né? Esses jargões que vêm da administração, que vêm da gestão, sendo inseridos dentro da tecnologia e sendo inseridos dentro da comunicação. Então, esses três eixos, gente, vocês vão ter, principalmente vocês, técnico em finanças, principalmente vocês que vão estar lidando com esses mecanismos, com esses processos, avançando nisso. Então, essas nomenclaturas que vêm, que de certa forma, de uma principal língua, né, que é o inglês, elas trazem também este DNA para a tecnologia também, para a comunicação. Então, por isso que você já tem que estar se ambientalizando, ouvindo esses instrumentos, tá? Ouvindo esses instrumentos. Perceba o seguinte, que quando eu avanço nisso, se eu falo em gestão, olha só, eu estou colocando aqui a gestão em ênfase, né? Está aqui, adaptar a gestão. Colocando aí ênfase, certo? Mas aí eu vou avançar
nos instrumentos. Olha só os instrumentos que tem aí. O meu querido diretor vai colocar aí a telinha. Olha aí, ó. Etapas para você gerenciar o seu projeto. Isso vale para vocês, meus queridos. Vocês utilizando esta ferramenta para também avançar no projeto de vocês. E vale para os projetos que vocês vão encampar nas empresas, nos setores, nas unidades estratégicas de finanças. Então, perceba o seguinte, ó, todo projeto precisa iniciar com uma ideia. E eu preciso definir qual é o produto. Olha só, você fazendo analogia para o seu projeto individual, junto com o seu colega ou com a sua colega que você vai fazer, vamos supor, em dupla, né? Veja bem, meus queridos, esse projeto, ele vai ter que primeiro ter uma ideia. Qual é a ideia aí? A ideia é de ter um produto. Qual é o produto? É o tema. O tema você vai levantar a respeito disso. Opa! E aí, para esse tema, o que eu preciso? Definir quais são as atividades de cada um, quais são os custos que eu vou ter na elaboração deste tema, eu vou avançar no objetivo geral, específicos, mas aí eu tenho que entrar em consonância com o meu colega que vai fazer junto comigo esse projeto, tá? Eu estou fazendo analogia de um projeto, por exemplo, que é feito dentro das empresas, organizacionalmente, que é feito para a comunicação, para o seu projeto, o que você vai construir. Olha só aí, gente. Olha só a analogia que a gente está fazendo para vocês, tá? Em cima disso, você vai ter que ter um cronograma. É aí que entra os prazos. Fora que, quando você for levantar a justificativa e a hipótese, ele entra nesse eixo de ser aprovado e ter uma proposta básica para você partir para o quê? Para a preparação de levantamento em relação aonde você vai fazer a sua pesquisa de projeto. Para uma empresa seria você preparar a equipe que vai trabalhar a montagem para um determinado produto ou serviço, detalhando o projeto para eles. E você estaria detalhando o projeto para o seu professor mediador, por exemplo. Uma vez se o professor mediador aprovando, você vai mobilizar os recursos, tipo, você vai verificar que tipo de perguntas você vai fazer, que tipo de metodologia você vai utilizar, quem são os autores que você vai colocar na fundamentação teórica, e aí, a partir do início do projeto, você vai para a execução das atividades. Você vai mesmo escrever, buscar colocar lá na fundamentação teórica quem são os autores que você vai estar consultando para fazer o diálogo entre os autores, como é que você vai fazer o agendamento, vai conversar, por exemplo, com a empresa que vai levantar esta temática sobre a comunicação, sobre a tecnologia na comunicação. Então, este controlar, gente, está aí dentro dos mecanismos de gestão, porque imediatamente eu já entro com o quê? Alguns percalços, obstáculos que vão ocorrer, porque vão ocorrer, vai ocorrer uma dificuldade na sua execução do projeto, e isso dentro da empresa é só o que acontece também, e isso dentro da tecnologia, impactando na comunicação do mesmo jeito. Então, você vai ter que estar lidando com o escopo. O que é escopo? São as tarefinhas que você vai ter que fazer. O que você vai ter que fazer de levantamento, de pesquisa, o prazo, lidando com o prazo, a gestão do tempo ali, o custo do tempo que você vai levar para fazer cada coisa, para você ter tudo à mão e concluir o seu produto. Para encerrar o produto, por exemplo, agora, fazendo analogia para a apresentação desse produto, meus queridos, vocês, agora em setembro, nós vamos ter aí alguns diazinhos que vocês vão apresentar este projeto, né? O projeto de aprendizagem interdisciplinar vai ser apresentado por vocês, tá? Com acompanhamento do professor mediador que está aí em Rio Grande do Piauí, em Nossa Senhora do Nazaré, em Nova Santa Rita, em Landre Salles, Joaquim Pires, Ilha Grande, não é? Ilha Grande, faltou esse M Alegre, o que é que eu me esqueci, meu diretor? Diretor? Monte Alegre, isso mesmo. Ou seja, todos os mediadores que estão aí, né, vão estar na busca ali da apresentação, acompanhando, e a gente vai estar acompanhando vocês aqui nessa apresentação, aprovando vocês em relação ao estudo que vocês estão levantando, tá? Fazendo um fechamento. Se você pega isso para fazer analogia dentro da empresa, você tendo um projeto de comunicação, de melhoria da comunicação, por meio da tecnologia avançada,
Dentro de um setor financeiro, olha só, gente, os teus relatórios, os teus balanços, você vai ter que apresentar. Você já começa a apresentar aqui. Pedir para compartilhar a tela aí, meu querido diretor, compartilha com essa imagenzinha que tem aí, ó. Veja que eu estou colocando essa estrutura para você ter ideia, nesse slide aqui, ó, para você ter ideia de quanto a gente pode avançar. Certo? Já colocando a estruturazinha para você fazer a analogia, como é que seria você fazendo esse projeto dentro da empresa? Como é que seria você fazendo esse projeto, já o seu projeto para apresentar em setembro, não é? Dentro do nosso cronogramazinho aí, tá? Nessas finalizações da disciplina e tudo mais. Ou seja, você já vai ali, ó, colocando nas etapas junto, conversando com o seu mediador que está aí e já vendo... Professor, eu já tenho uma ideia aqui com relação a levantar alguma coisa bibliográfica, né, que não seja, por exemplo, dentro da empresa do nosso município, mas seja alguma coisa bibliográfica. Opa, já é uma ideia sensacional aí, né? Já é uma ideia sensacional, porque você vai levantar ali os autores que falam sobre o impacto da tecnologia na comunicação dentro das organizações no setor financeiro. Olha aí, olha a temática aí para você levantar os autores que falam sobre isso, entendeu? E nesse arremate, voltando para os slides, você tem a finalização dessa mobilização dos recursos para um início, se for para uma empresa, por exemplo, de um novo ciclo de vida, de um novo projeto. Então, gente, essa disciplina ela também te prepara para os projetos mercadológicos que estão dentro das empresas. Veja aí que maravilha! E aí, eu coloquei esse slidezinho do rascunho para colocar a seguinte ferramenta, ó, os 5W, 2H. Está com dificuldade de levantar em relação ao que você vai fazer? Você usa o 5W, 2H. Um plano de ação, gente. Você usa fazendo perguntas, ó. Como? Onde? Por quê? Quem? Ferramentas de gestão, tá? Quando? Olha aí, o quando aí entrando como prazo. O quê? O quê? Perguntas abertas. Lembre que aqui são nomenclaturas, né, em inglês que formatam um modelo de plano de ação. São as perguntas em inglês que são transformadas em português, que eu tenho when, how much, how many, e eu tenho todas aí disponibilizadas para vocês. O rascunho destas perguntas é para saber o seguinte: como eu vou fazer esse projeto? Onde eu vou fazer esse projeto? Por que é que eu vou usar essa temática? Quem vai estar junto comigo nesta empreitada? Quando eu vou iniciar o projeto? E aí eu tenho o projeto ali, o que é que eu vou fazer neste início? Certo? É esta situação que você tem que levantar. Olha a questão prática. É por isso que o nosso curso é técnico. É por isso que você já recebe a ferramenta para você fazer e ampliar a tua capacidade de realização, minha gente. Vamos que vamos. E no questionamento, lembra do seguinte: novas tecnologias. Tá, eu posso fazer uma temática em cima disso? Pois é. Em cima do novo para ter um novo resultado. Olha aqui, ó. Resultados novos. Você pode, em cima da temática que é extremamente nova, fazer um levantamento aí. É claro que vai exigir de você um esforço a mais, porque vai ter pouco material para pesquisar, mas impacta, essas novas tecnologias, impacta na inteligência interpessoal, nas relações interpessoais. Você pode fazer um tema conectando a questão das novas tecnologias e o uso das inteligências, da inteligência interpessoal, que é a inteligência social. Então, é uma ideia aí para você levantar também, ó, inteligência social, lá de Daniel Goleman, tá, gente? Lá de Daniel Goleman. O que só a gente já estudou. Lembra quantos temas nós já estudamos? Lembra por onde nós já passamos? Qual é o que você tem mais afinidade? Se esse é um tema que você pode ter afinidade, isso pode contribuir muito dentro do seu trabalho, do seu projeto.
Agora, lembra do seguinte, ó. A gente tem alguns, se eu for entrar neste tema especificamente, tá? Eu tenho as relações transversais. O que acontece? Eu tenho um tema que precisa ser aceito. Eu tenho que fazer algumas aquisições dentro desse processo de elaboração dos projetos. Eu tenho que saber quais são as lições que vão ser aprendidas com esta temática. Que tipo de documentações eu vou pesquisar para estruturar esse projeto? Qual eram os ativos que eu vou estar levantando dentro desse cenário para poder colocar, de uma certa forma, um tema impactante. E isso tudo prevendo que há uma mobilização de estudar também o comportamento humano. Então, isso tudo para que eu possa encerrar a ideia de ter um projeto e ser apresentado. Então, o que eu estou colocando para vocês? Colocando alguns instrumentos visualmente para vocês fazerem este mapeamento, tá, gente? Para vocês fazerem este mapeamento, entendendo a situação aí, tá, pessoal aí de Nova Santa Rita, Landry Salles, quero saber quem é que está aí, quem é que está assistindo a aula, quem são os nossos alunos, meus queridos que estão aí. E nisso tudo, você faz mais questionamentos. Dentro do projeto, você tem que estar questionando para ver se você recebe algumas respostas que possam contribuir. Com essa temática da tecnologia em cima da comunicação, ela vai se estender também e provocar o quê? Outras formas de você abrir esta temática, gente, de pesquisa. Provocar na sociedade, de uma certa forma, com o seu tema, o que a tecnologia já provoca. O que é que ela já impacta? Ela impacta de forma positiva e de forma negativa. Mas principalmente em cima de quê? Ó, aqui. Principalmente em cima do comportamento. Lembra que eu falei para vocês que vem nessa questão a infodemia? Pois é. A infodemia. A infodemia, ela é o excesso de informações provindas dessa demanda grande que a tecnologia tem. E isso eu tenho que mapear de que forma? Eu tenho que saber o seguinte, que eu não posso colocar tudo dentro do meu projeto. Aí eu vou estudar, por exemplo, assim como eu não posso fazer dentro de um projeto, dentro de uma organização, na comunicação eu tenho que também saber lidar com estas informações. Eu tenho aí esta figurazinha para vocês, e eu vou falar que a letra está um pouquinho pequena, o que cada fase precisa avançar. O que precisa avançar? Primeiro, no início, eu tenho que ter uma maneira que seja realmente, que esteja definida dentro do projeto, uma ideia definida. Para isso, eu entro com o mecanismo de planejamento, ok, e a criação de metas para que eu possa atingir durante a execução do projeto. Nesta execução, eu vou ter que saber selecionar as informações. Eu não posso colocar tudo, então você vai ter muita informação, muito conhecimento, já não sendo só informação, sendo mais conhecimento, para você ter um desempenho positivo do projeto. E o que acontece para ter um desempenho positivo? Eu tenho que estar buscando indicadores, mostrando indicadores que acontecem no presente e proporcionando soluções dentro desse projeto, porque senão o projeto vai ser apenas um projeto que eu vou apresentar sem me estar me alavancando no mercado de trabalho. Usa esse projeto de aprendizagem, gente, para te alavancar, tá? Isso. Olha aí, este projeto será coletivo ou individual? Pois é, Joaquim Pires. Você tem que acionar os nossos queridos, nossas queridas da SEDUC, porque ainda está sendo fechada essa situação, né? Se eu não me engano, minhas queridas que estão aí, Danusa, né? Eu acho que, tenho a impressão que vai ser em dupla, eu tenho a impressão. Me corrijam, minhas queridas que estão aí linkadas, tá? Ou professora Gardênia também Cerqueira, né? Se vai ser em dupla essa apresentação, porque há esta conversa ainda em relação a essa questão. Muito boa pergunta, viu, Joaquim Pires? Muito boa, vamos ver aí a resposta das nossas queridas aí. Vamos lá. Então,
como as novas tecnologias de comunicação influenciam, a gente sabe que ela vai estar constantemente tendo que ser monitorada, elas realmente. E esta adequação das novidades em relação aos smartphones, às ferramentas tecnológicas de tablets, os palmes existentes, eles vão impactar sim esta demanda. E esta demanda faz parte. Por quê? Porque faz parte desta evolução do ser humano. Agora, eu não posso ser condicionado a elas. As novas tecnologias precisam ser condicionadas. Condicionadas. Ou seja, eu não preciso receber uma condição delas. Pelo contrário, eu tenho que utilizar elas a favor, ao nosso favor. Sabendo disso, eu tenho que dar prioridade às informações. Como é que eu dou prioridade às informações? Opa, você vai usar uma outra ferramentazinha, chamada matriz Gucci. Matriz Gucci, ela é trabalhada para você dar preferência ao que é mais grave dentro de um projeto. Isso quer dizer o quê? O que é mais grave é o que era importante. Então, o G é o que é mais grave a curto prazo. A curto prazo, meus queridos. Curto prazo, certo? Ou seja, o que é mais importante. O U é o urgente. Professor, mas o urgente, ele não é igual ao grave, não? Não, não é. Você tem que ter o discernimento a partir de agora, no curso técnico de finanças, que o curto prazo, ele tem que ser resolvido de forma imediata. É uma etapa antes de qualquer outra. Eu tenho que estar lá, porque senão eu vou apagar incêndio. Eu apagar incêndio é no urgente. É ali, o médio prazo. É o médio prazo. Este médio prazo, ele vai ser resolvido em 24 horas, em uma semana, ok. Mas depois do que foi resolvido de forma grave. Nós aprendemos que o urgente, ele é até muito mais antes do que o importante, mas não é. O importante, gente, é o grave, tá? Então, eu vou colocar aqui, o importante tem que ser resolvido primeiro, no presente, curto prazo. O urgente, ele vem depois que eu resolvi o importante, porque o urgente já vai ser alguma coisa que não é tão importante, não é tão grave, mas precisa ser resolvido, porque senão vai se tornar um problema. Entra aí uma perspectiva de saber que nesta condição eu tenho o T. O T é uma tendência. Esta tendência é longo prazo. Longo prazo. Então, o longo prazo, gente, é umas circunstâncias. Vai se buscar no final do projeto se propor algumas soluções. Ok, mas é uma tendência que isso aconteça, é longo prazo. Eu não posso me preocupar agora, porque, por exemplo, até durante o projeto, eu posso encontrar outras soluções possíveis. E aí eu vou tentar resolver essas soluções. É claro que durante a execução, né, do projeto, se a temática for essa temática da tecnologia com seus impactos na comunicação, elas passam por uma perspectiva de avaliação constante. Você está ali elaborando o produto. Qual é o produto? É o projeto, e o projeto é uma fonte de pesquisa que você vai tentar resolver, mas por meio da gestão do teu projeto. Saiba de uma coisa, olha só a dinâmica que eu posso utilizar. Por exemplo, como é que é esse impacto da tecnologia na comunicação gerindo um projeto? Olha aí, a cobertura em relação a quando eu uso tecnologia. Eu tenho que saber até que área ela está sendo coberta. Eu tenho que levantar, por exemplo, quando eu estou dentro da empresa, o potencial
de como este projeto de serviço ou usando a tecnologia de um produto, eles vão impactar naquelas ações, por exemplo, do financeiro. Eu tenho que saber a questão quantitativa, por exemplo, as taxas de penetração desse projeto, qual é o percentual de envolvimento e comprometimento também, questões que envolvem, por exemplo, o atendimento, mas um atendimento em relação ao quê? A toda uma estrutura de quem vai estar monitorando esse projeto, de quem vai estar impactando, e saber tecnologicamente se os sistemas de informações eles estão sendo alimentados. Numa contínua verificação da estrutura de pontos de distribuição, por exemplo, tecnologicamente dentro da empresa eu tenho que fazer com que os sistemas eles estejam fluindo com as informações, eu tenho que ter as divisões de quem vai fazer o quê dentro da rede, eu tenho que ter o posicionamento das células, trabalhando cada uma com as suas atividades, eu tenho que saber quais as áreas que vão ser loteadas para a execução, que tipo de situações aí você começa a visualizar, e nestas situações você vai avançar nas listas de materiais necessários para estar alimentando, gente, constantemente a sua base de informações, porque lidar com questões financeiras e o projeto em si faz com que você fique avaliando os custos das redes constantemente. É claro, numa sequência de ter 13 etapas, qual é a finalidade? A finalidade é você estar sempre avaliando a viabilidade do projeto, mas tendo documentação necessária, reforçando essa documentação com registros, para que você tenha todo o histórico para depois ser avaliado. Se ocorreu os erros, que consequentemente vão ocorrer, mapear esses erros e nos próximos projetos você ter uma performance melhor. Isso se aplica a todo tipo de projeto, principalmente quando você entra na questão da tecnologia e desenvolvendo ações de comunicação. Claro, lembra que você está no estado de entender ainda, né, no teu curso técnico de finanças, você está no estado de entender ainda para que é que elas servem. Para que a tecnologia impactando a comunicação, ela serve realmente? Veja bem, primeiro, para melhorar a performance, para que eu possa atingir a alta performance, para que eu possa atingir a alta performance. Gente, alta performance nos ruídos de comunicação, principalmente por meio do uso da tecnologia, diminuir os ruídos nos processos de comunicação, potencializar esta comunicação, beneficiar tudo que envolve a questão textual, a questão de imagem, a questão visual, a questão auditiva, serve para isso. Então, quando você avança nesse contexto, você começa a entender que essas novas tecnologias, elas impactam, por exemplo, na questão educacional. Para que maior exemplo, não é? O nosso canal da educação que está aí, ó, fundamentando o seu plano técnico, o seu raciocínio analítico aí. É através disso que você vai sair preparado, entendendo essas novas tecnologias, que você vai sair preparado. Então, as questões educacionais, elas começam aí, você recebendo, né, esta tecnologia de última geração, porque o canal trabalha com tecnologia de última geração. Independente se há uma oscilação da internet, aí onde você está, mas é um projeto de vanguarda. O canal Educação traz o que há de mais novo no mundo, gente. Então, vocês estão tendo acesso a esta tecnologia e precisam aproveitar, tirar ao máximo para colocar isso em prática. Resultado, vocês precisam entender que nesta conexão entre o conhecimento que vocês estão adquirindo e o que está acontecendo em termos de revolução dentro da comunicação, vocês vão ter que ter habilidades em relação a isso. Primeiro, você vai ter que entender, nós colocamos o rascunho para que você possa saber que existem 2 eixos ligados à
questão de tecnologia. Eu tenho um eixo das chamadas soft skills e das hard skills. Lembrando, hein, gente, que isso faz parte do entendimento já para você de lidar com os dois. Então, você tem que estar, aqui, neste centrozinho aqui. Você tem que ser a interseção. Entender que as soft skills, elas estão ligadas ao comportamento dentro da execução do que você pega de ferramentas tecnológicas e aplica na comunicação. As hard skills, elas entram com todo o seu conhecimento técnico. Ou seja, você vai ter que ter aqui o equilíbrio em relação a essas situações de competência e habilidades. Soft skills, as habilidades que são ligadas a, por exemplo, não adianta ter uma tecnologia impactante na comunicação se não há liderança. É soft skill liderança. Não adianta você ter tecnologia de high performance, de alta performance, se você não tem um espírito de equipe. Não adianta. Não adianta se você tem esta tecnologia que é montada para disseminar o conhecimento, se esse conhecimento não é aplicado, capacidade de aplicar, então, o comportamento de disseminar o conhecimento, e isso entra nas tuas soft skills. Nas hard skills entra o quê? A tua capacidade de, tecnicamente, entender que você vai ter que aprender informática, vai ter que se ampliar a tua capacidade de saber hoje não só o Word, não só o Excel, mais um AutoCAD, mais um Java, mas também outras técnicas que te possam fazer você, dentro de um projeto, usando a tecnologia, impactar na sua comunicação. E mais, falar para as pessoas de uma forma que não seja tão técnica, deixando mais simples. Porque aí é um comportamento, volta para a soft skill. Então, está aqui dentro. Tecnicamente, entra tudo que você precisa para melhorar a tua performance racional e intelectual, e investimento em conhecimento científico. Se não tem, a tendência é que o projeto ele vá sucumbir, ele vá cair em declínio, gente. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso, porque é decisivo para você até mencionar no teu projeto de aprendizagem, tá? Menciona, faz essa conexão entre esses dois fatores. Por quê? Porque quando eu entro nesse eixo das TICs, de novas tecnologias, olha só a conexão que tem. Sempre vai ter pessoas. Sempre vão ter pessoas, a conexão constante do impacto na vida das pessoas, quer seja na profissão, quer seja na questão pessoal, e isso entra nesse impacto das TICs, até mesmo no ensino. Alguns autores colocando como uma busca incessante pelo conhecimento, ao invés de ser pelas informações, como você ter acesso a vários recursos, que hoje é muito mais fácil você ter, a mutação contemporânea em relação ao saber, ou seja, o saber, mas o saber principalmente fazer, porque no curso técnico vocês têm isso, vocês precisam ter essa percepção em melhorar o raciocínio, em trabalhar a criatividade através da imaginação e memorizar isso constantemente para executar, ou seja, funções cognitivas e tentando ampliar a tua capacidade cognitiva. É você ter o conhecimento, tá? Lembra aí, você ter o conhecimento. Meu querido diretor, pode compartilhar a tela por gentileza, pegando esta questão cognitiva e tendo, professor, mas é muita coisa. Pois é, mas lembra que nós estamos na era da seleção do conhecimento. Você está recebendo muito conhecimento, ok, mas seleciona esse conhecimento exatamente dentro dessa pauta
que a gente está discutindo hoje de projeto? Tecnologia impactando a comunicação por meio do uso de ferramentas de gestão. Então, aonde você for, gente, se não tiver a gestão, vira bagunça. Vira bagunça. Você já tendo este modelo mental, você vai sair do curso técnico em finanças já preparado para quem vai te abordar em relação às tuas questões técnicas. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai ter muito conteúdo e não sabe aplicar. Se você tiver pouco conteúdo e executar, você já sai na frente. E você, transpondo isso para o projeto, pode ter certeza, vai ser o seu diferencial. Aí você vai entrar em consonância cognitiva. É você pegar o pouco conhecimento que tem e você fazer aquilo que você já sabe, colocar em prática, tá? Diferente de outras pessoas que sabem e fazem o contrário, ou não fazem, ou já sei disso, mas só sabe falar que já sabe disso, mas não coloca em prática, não é? Então isso tem que ser agora, tá? Você tem que estar preparado para isso. Retornando para o nosso slide, meu querido diretor. Então, só falei de vantagens, né? Mas nós sabemos que existem inúmeras, mas inúmeras, minha gente, desvantagens. Eu estou colocando aqui só umas. Só uma, a questão da substituição do avanço tecnológico de máquinas pela mão de obra humana é a principal, tá certo? Mas eu tenho a tecnologia aí que está entendendo que eu entro também na saúde mental. Se eu não souber utilizar, eu vou ter um declínio nesta saúde mental aí. Então, a gente tem este impacto tecnológico do avanço, ok? Por exemplo, nós temos aí, não é? Tecnologia melhorando a comunicação, onde você, por exemplo, no supermercado, você agora dispensa o caixa. Você não tem mais o caixa, você tem a máquina lá, onde você passa o cartão, passa as compras e você vai embora para casa. E aí você já tem supermercados inteligentes pelo mundo, onde você entra no próprio supermercado, o supermercado não tem ninguém, você pega as suas coisinhas, passa lá no cartão e vai embora. Ou seja, são chamados os supermercados self-service também, que não tem ninguém, só é monitorado lá pela segurança e acabou a conversa. Pronto. Ok. Mas esta situação é uma situação que ela está avançando. No entanto, a gente tem também as desvantagens por meio dos crimes que ocorrem dentro da internet, dentro do que já aconteceu na internet, né? E esta experiência, ela vem aumentando, porém, a segurança em relação a isso, mecanismos, por exemplo, de entraves criptografados, mecanismos voltados para os chamados firewalls, para o sistema de informações dentro das organizações, e os muros que ficam ali nas redes, para que não haja os ataques de hackers, eles também fazem parte desse contexto. E isso vai acabar? Não vai acabar. Então, você pode levantar tanto essa outra perspectiva que eu acabei de colocar, mas pode colocar também a questão da saúde mental. Que desvantagens a tecnologia para a comunicação traz? Traz vantagens se você souber utilizar, mas traz desvantagens se você tiver o excesso. E isso sempre desencadeando algumas fobias. Resultado, o que você tem? Um amplo cenário onde você pode escolher aí, gente. Mas vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tenham uma ideia do que vocês podem estar fazendo, a faca e o queijo na mão para disseminar este conhecimento. Quando eu entro nessa questão aí, lembre-se que eu já reforcei para vocês que você pode trabalhar a questão do comportamento dentro das organizações por meio da comunicação. O uso dessa tecnologia, a questão tech, tá? Em cima da comunicação, melhorando a comunicação, fazendo o quê? Empoderando, o chamado empowerment, gente. O chamado empowerment é empoderando as pessoas. Então, o uso dessa questão técnica, empoderando as pessoas.
que é o principal P dentro de uma estratégia, por exemplo, interna. Então você tem ali toda uma dinâmica que vai fazer com que o impacto da tecnologia, você pode usar, por exemplo, a tecnologia para validar as ações das pessoas por meio de mensagens. Você pode direcionar através do sistema de informações toda uma avaliação interna, uma avaliação até 360 que seja internamente. Olha só os mecanismos que são. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Veja o seguinte: você pode usar sistemas de informações gerenciais para você disponibilizar para os colaboradores de uma empresa, e olha o impacto da tecnologia na autoestima dos colaboradores, para que eles façam a autoavaliação e eles possam poder, por exemplo, fazer uma avaliação dos seus superiores e dos superiores, a chamada 360. Olha até onde vai este impacto aí, porque eu posso ali, de forma anônima, por exemplo, responder num sistema e não colocar o meu nome, só no formuláriozinho lá, vou respondendo e vou fazendo a avaliação. Você pode ter estatisticamente, como algumas empresas de alta performance já têm, toda uma leitura estatística, por exemplo, do que é que o operacional pensa da presidência da empresa. O que é que o operacional pensa dos gerentes da empresa. Entendeu? Isso, é claro, está nas empresas que são mais avançadas, inclusive no modelo de gestão, porque elas sabem quando há, por exemplo, uma tentativa de até mesmo falar uma coisa que não acontece, né? Elas sabem quando há um movimento para que se coloque, se tente tirar, por exemplo, um diretor. Então elas sabem disso, mas o uso concatenado, o uso simultaneamente, o uso dessa tecnologia impactando a comunicação, de receber esse feedback por meio do empoderamento, do empowerment de pessoas, do trabalho focado nisso, faz com que as pessoas entendam. Primeiro, eu faço uma autoavaliação minha, aí eu vejo o que as pessoas estão pensando de mim, já tenho ali o resultado. Tem que ter maturidade para esperar isso aí, né? É claro que não chega a ser 100%. Se você chegar a uma satisfação 100%, tem alguma coisa errada. Sempre vai ter alguém que vai poder fazer uma crítica construtiva. E isso faz parte do processo. E a gente tem que estar buscando ali o exercício da humildade constantemente, trabalhando isso aí. Olha só aonde entra, gente, a tecnologia, o uso de uma tecnologia para mapear isso aí estatisticamente e dar resultados para uma organização. No seu projeto, você pode levantar esta pauta, você pode avançar em cima disso, nomenclaturas que estão ali conectadas com todas as áreas, tecnologia, comunicação, gestão de pessoas, entrando em quê? Nas finanças. Como é que eu posso utilizar isso a favor principalmente da rentabilidade de uma organização. Entendeu? Então, são todos os fatores que levam a esta forma de lidar. Então, é assim que vocês podem fechar cada uma das temáticas e podem proporcionar um trabalho, aquele trabalho que vai surpreender e encantar quando vocês forem apresentar. Inclusive, se vocês conseguirem fazer um trabalho em loco, conseguirem fazer aí no comérciozinho da sua região, numa farmácia, num restaurante, né? Colocando aí, não importa o tamanho, gente, o importa é que você vai sim tentar ir se aproximar mais do mercado com um trabalho feito no curso técnico. Já pensou? Aí a pessoa não sabe nem que você faz curso técnico e você já se projeta com o mercado, pelo menos já trazendo para ele, sem ônus nenhum para ele, né? Você mostra lá e terminou o projeto, já é o seu primeiro trabalho técnico profissional. Já imaginou aí que avanço você já vai ter? Bem, pelo menos você já tem uma forma de se aproximar do mercado, certo? Retornando para os nossos slides, meus queridos, vejam bem, então, eu tenho que saber que eu posso levantar aí a evolução da sociedade, gente. Eu posso sim avançar em relação a isso aí, levantar a pauta, porque há esse impacto da tecnologia nas estruturas de acesso à internet, a questão dos recursos financeiros, né? No levantamento, principalmente a sociedade da informação. Há este avanço. Araújo reforça muito sobre isso. No entanto, eu ainda questiono
E aí, muda a comunicação em quê? Nós trabalhamos essa perspectiva em quê? Eu sei que mais e mais com um celular de bolso, com uma mochila, né, a velocidade hoje é tremenda da comunicação e da chegada dessas informações. Porém, eu sei a grande pergunta que não quer calar. Antes disso, eu tenho que saber e tenho aquela máxima. Lembra da máxima que nós colocamos? Eu tenho que para ter uma performance que seja diferenciada, eu antes tenho que ser. E esse antes que ser, eu tenho que fazer. Então, olha a sequência aí, tá? Quer ter um projeto que tenha impacto? Eu tenho que voltar para cá e tenho que ser dedicado, eu tenho que estar ali numa posição de estar se entregando para fazer um trabalho que seja único para vocês, gente. Um trabalho que seja único. Então, é isso que a gente está tentando levantar para vocês com o projeto. O que há de mais novo em nomenclaturas nestas áreas. Uma vez eu sabendo onde é que eu vou atuar, eu vou entender que eu posso aplicar essa temática do impacto da tecnologia na comunicação, redefinindo a nossa posição, tendo dois eixos. Primeiro, em relação à transformação dos negócios e a amplitude do potencial. Então eu vou ter aí, de forma bem avançada, onde aqui é o máximo em termos de pontuação, é o topo, eu vou ter, por exemplo, por meio do projeto, uma redefinição do escopo daquele negócio, gente. Lembra disso, uma redefinição daquele escopo do negócio. Então, aprendendo nessa situação, qual é essa redefinição, você pode trazer soluções. Mas tudo começa lá, com a exploração localizada, onde é que você vai começar o seu projetozinho, como é que você vai integrar o teu conhecimento com os novos projetos, a reengenharia, optando por novas ferramentas dentro do projeto, citando o que a gente já colocou nas várias aulas do projeto, tentando trazer novas formas para o negócio e, inclusive, para a estrutura deste novo negócio. Níveis que vocês possam trazer de forma revolucionária, vocês levando o conhecimento para o mercado, para aqueles que não têm a ideia, né? Lá de um comérciozinho que está lá, e ele é claro que aí vai ter uma mudança cultural muito grande, e é claro que não vão aceitar de uma hora para outra, mas você vai tentar, pelo menos, e tenta com conhecimento, não tenta com achismo. Por quê? E aí, por quê? Porque a gente tem que saber o seguinte, grandes nomes, como, por exemplo, Steve Jobs, eles se colocaram numa alusão a um impacto que foi o diferencial. A tecnologia no mundo não é mais e não vai ser como era antes. Então, as transformações, elas vão existir sempre. Elas vão estar sempre nesse suporte em relação à sociedade. E este suporte, ele precisa de quê? Estratégias, ajustamento estratégico constantemente e uma integração funcional. Quer dizer o quê? Todos precisam saber o que fazer, quais são as suas funções e dentro dessas funções, que tipo de atividades vocês vão realizar. Hoje o impacto da tecnologia é em toda a organização. Uma organização, ela não vive sem a estratégia de tecnologia da informação, gente. E ela tem ali por missão, ela tem que comunicar como é que ela vai lidar com os sistemas de informações, ela tem que saber como é que ela vai lidar com as negociações, principalmente, não em estratégias de ganha-ganha, em estratégia de buscar parcerias, não é? Que tipo de projetos internos ela alavanca por meio de uma comunicação melhor? Opa, então eu já sei aí, professor, já sei que eu tenho aí umas veredazinhas para avançar. Exatamente, meu querido. Você tem umas veredazinhas para avançar. E principalmente sabendo que, no futuro, a situação do mundo virtual e a inteligência artificial, ela predomina. Ela predomina. Opa! Então, se a inteligência artificial predomina, eu tenho que entender quais são
os modelos de alinhamento entre esta tecnologia, a estratégia de TI, por exemplo, tecnologia da informação, com os negócios da empresa. Hoje existe um impacto muito grande desta tecnologia comunicando-se com todas as fases de estabelecimento de um planejamento estratégico da empresa. Você sabe que há esta integração, você sabe que há a questão da relação interdisciplinar de todas as funções. Isso faz com que você avance. Avance em quê? Em entender que todos vão estar conectados, gente. A adequação vai ser constante? Sim, porque essa adequação é a fase de adaptação às mudanças. Então, o que você aprende hoje vai te levar para o futuro. O que você já aprendeu até hoje te trouxe até aqui. Lembra disso, tá? Te trouxe até aqui. Todavia, isso faz parte de um processo educacional. Há um impacto, sim, em relação a como você está aprendendo. A tecnologia, ela traz este impacto. Você é a prova disso, recebendo conhecimento aonde você está. Olha aí o Sem Fronteiras acontecendo, tá? Por meio de um tablet, de uma TV, de um celular, isso você está recebendo. E saiba que nesta metodologia, o que acontece? Eu tenho uma performance presencial, mas eu tenho que manter esta performance à distância. A tecnologia ela tem que vir como um suporte. E nos modelos que nós temos, por exemplo, você vai fazer um trabalho, vai fazer um projeto. Você teve aí as aulas expositivas, né? Você tem aí o trabalho que você vai fazer, que é o projeto, em grupo, pode ser em dupla, né? E as atividades à distância que você vai ter que estar fazendo. Para quê? Para isso ser transformado em conhecimento. Olha como é que ela começou. Em informação. Antes de informação, ela era o quê? Dados, minha gente. Ela era dados. Saiba disso. Então, veja, reflita que tudo que você está vendo aí presencialmente, recebendo por meio da distância que nós estamos aqui, né, da mediação tecnológica, isso tem que estar resultando nesse conhecimento. Mas conhecimento o quê? Aplicado. Aplicado. Ok? Conhecimento aplicado para melhorar o quê? A comunicação. E aí essa comunicação, de novo, comunicação voltada para quê? Para o digital. Comunicação voltada para o visual. O visu, galera. Eu tenho que me comunicar de forma diferente. Hoje eu tenho acesso à tecnologia que ela pode me trazer imagens de alta definição. E isso facilita a gestão de relacionamento com todos esses públicos-alvos. A questão sinestésica e a questão auditiva. Opa, questão auditiva. Meu querido e minha querida, questão auditiva. Saiba do seguinte, esta questão auditiva, ela é um divisor de águas. Por quê? Porque se você estiver me escutando, tá? E não estiver vendo também esta imagenzinha aí, ó, as novas formas de ensinar, o impacto dessa tecnologia na comunicação principalmente, eu tenho que saber explorar esta questão visual. É por isso que nós temos, por exemplo, alguns slidezinhos aí. Olha aí. Colocando a imagem, para essa imagem ficar fixada na sua memória RAM, registro automático de memória. Eita, galerinha! Valorizando essa experiência que você está aí, sentadinho na sua cabecinha, com a sua cabecinha olhando aqui para a imagem da tela. Tá? O nosso papel como docente é isso, fazer você se integrar às tecnologias, quem estar aí, nosso mediador, variando o formato da aula. Vira e mexe eu apareço, vira e mexe eu faço perguntas para vocês. Resultado, tendo o nosso querido mediador aí de aprendizagem contínua. Então tem toda uma equipe, tem todo um time. Para quê? Para que eu possa ter realmente um impacto positivo desta tecnologia no trabalho. Na geração de resultados para vocês, neste crescimento contínuo, na busca para que vocês possam melhorar, por exemplo, o business to business de vocês. Opa, professor, tecnologia voltada para quê? Para vocês aprenderem a negociar, né? De negócio para negócios. Quem sabe não sai aqui
né? Startups que elas não param de surgir. Elas não param de surgir, gente. Quem sabe? Quem sabe isso não se reflete aqui, ó, também numa postura ética, que vocês são os primeiros que têm que estar ali colocando situações éticas, porque no impacto dessa tecnologia na comunicação, existem as questões voltadas para as redes sociais, as questões culturais existentes e muito mais. O processo produtivo, ele está aí como sendo, primeiro, a criação de experiências humanas diferentes para ter resultados diferentes. Um novo processo produtivo acontecendo. Opa, professor, um novo? Meu diretor. E aí você pode voltar para mim aqui, meu querido diretor. Um novo processo produtivo acontecendo, por quê? Porque essa tecnologia, ela faz parte hoje da tua vida. Tá certo, meu diretor? Faz parte da tecnologia hoje. Então saiba, gente, esse projeto construído, ele vai projetar você para o mercado de trabalho. Agora, você precisa saber, tem que estar aí com o seu professorzinho, mediador, e aí quando chegar setembro, nós vamos para os finalmente. Agora, conteúdo vocês têm, gente. Conteúdo e ferramentas. Lembra dessas ferramentas que nós citamos todas aqui? Todas estão conectadas em gestão, conectadas com a tecnologia e impactando com a comunicação. Tá? Lembra disso. É importante para que você possa, na hora da apresentação lá, tá? Você colocar esta conexão. Se você for escolher este tema. Porque nós tivemos vários temas, né? E agora, especificamente, a gente está focado na tecnologia da comunicação. Tá bom? Show de bola, minha gente, show de bola. Muito bom estar com vocês, hein? Maravilha! Fui!